Namastê, tudo bem com você? Eu muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário. É importante para a gente ter engajamento. Pessoal, eu fiz uma previsão de fevereiro onde eu falei que o teto de algum santuário iria infelizmente desabar e eu disse, tomara que não machuque ninguém, infelizmente vitimou uma moça. Em seguida, eu vi uma avenida que eu achei que era 23 de maio. Eu vendo o mapa, eu vi assim, ó, sabe o que eu vi na verdade? Eu vi assim um boom e uma explosão, um fogo, né? Eu achei que era uma coisa muito grande que iria colidir. E era alguma coisa, como se fosse o obelisco do Ibirapuera, alguma coisa muito grande colidindo. Mas nunca na minha cabeça eu iria imaginar que seria um avião, né? Eu imaginei alguma coisa lá na Avenida 23 de Maio e um monte de viatura indo para lá, aquelas luzinhas das viaturas ligadas, indo para lá em comboio e tudo parado, aquela coisa toda, né? E esse que acabou caindo um avião numa avenida, me perdoem que eu não sei que avenida que foi em São Paulo, tá? Aí eu falei, deixa eu dar uma pesquisada no mapa do Brasil. Então, como é que você gera o mapa do Brasil, né? Você pode ir aqui nesse site onde eu tiro os mapas, que é o www.horoscopo-astral.com. Não sei quem é o dono, mas eu acho que até 5, 10 mapas que você tirar, ele é gratuito. Então você vai fazer assim, como é que você gera um mapa de um país? Através da independência. A independência do Brasil foi feita em 7 de setembro, primeiro com o decreto da dona Leopoldina no Rio de Janeiro, mas a gente não considera. Então você vai, quando Dom Pedro ele tira as fitas branco e azul da bandeira portuguesa, ele tira e ele faz os proclames em frente ao Riacho do Ipiranga. Como a gente não sabe o horário preciso, você vai colocar meio-dia. Então você vai escrever nesse site 7 de setembro e a Revolução, que é o lugar onde a pessoa mora. No caso do Brasil, que é o governo brasileiro, ele está onde? Em Brasília. Então, você vai colocar 7 de setembro de 2025. Aí você tem esse modelo de mapa. Então, em 25, aí muitas críticas, né? Os pseudos astrólogos que entram na minha página, você tá louca, o Brasil é virgem com aquário. Gente, é a revolução. Por exemplo, se você mudou para Washington, o seu ascendente deixa de ser, por exemplo, o meu signo é virgem com aquário, é o mesmo do signo do Brasil. Se eu me mudar para a Itália, se eu me mudar para Washington, se eu me mudar para a Índia, meu ascendente provavelmente vai mudar, entenderam? Então, hoje, o signo do Brasil não é mais aquário, né? O signo do ascendente do Brasil agora é Sagitário, é uma nova carta, é uma nova revolução. Se o governo brasileiro mudar para o Rio, se o governo brasileiro mudar para Porto Alegre, ele muda o ascendente também. Gente, qualquer astrólogo sabe disso. Aí vem as pessoas me criticando. Vocês têm que entender que a revolução, você vai ter o ascendente mudado. Então, por exemplo, nós estamos passando mais uns 20 anos com Plutão em mau aspecto com Aquário, isso mundialmente, tá? E o Brasil, por ser ascendente em Aquário, ele vai sofrer. O que é Aquário? Rege o ar. Muita coisa com o ar vai acontecer. Então nós vamos ter queda de helicóptero, queda de aeronave, talvez muito mais do que em outros países do mundo inteiro. A gente vai ter mais quedas aqui no Brasil, tá? Então, por exemplo, casa 3 no mapa Casa 3, ó, desculpe, aqui é meu livro que eu imprimi ontem, eu acabei gerando um papel aqui da minha página, ó, página 53 do meu livro, tá vendo? Eu tô lendo a impressão final do meu livro Jesus, eu acabei usando a página que eu estava imprimindo. Então, ó, casa 3 é a casa dos automóveis, das aeronaves. Casa 3 eu sei se meu cliente dirige bem ou não, tá? A gente tem aquário, então aquário rege o ar. Eu fiz 2 ou 3 postagens naqueles shorts, não me lembro, lá no Instagram e aqui também no YouTube, onde eu disse que ia ter quedas de avião. Eu já estou avisando isso desde dezembro. Falei, nós vamos ter muitas quedas de aeronaves, principalmente aeronaves pequenas
e aquelas aeronaves agrícolas. Nós vamos ter sim, gente, nos próximos 20 anos. No Brasil, vai continuar. Até quando? Ó, como é que você marca? Aqui é janeiro, fevereiro, março. Ó, aquário, até março nós vamos ter quedas de aeronaves, tá? No mundo, mais 20 anos. Então, não me surpreendeu. Então, por exemplo, ó, olha que interessante. O que é virgem? O símbolo de virgem é uma mulher com um feixe de trigo na mão. Ou seja, nós vamos ter não muitas, né? Mas nós vamos ter um número significativo de quedas de aeronaves no campo. Provavelmente aeronaves que fazem aquelas detetizações, jogam veneno. Que, aliás, né, gente, muito essas aeronaves clandestinas, muita coisa a gente nem vai ficar sabendo, porque tanto o piloto pode ou morrer, infelizmente, ou sair correndo, porque é tudo ilegal. A gente sabe que é legal, né? Essas aeronaves que jogam veneno à torta e à bordoada, né? Que não poderia, eles jogando veneno, consome-se muito veneno no Brasil, né? Aqui é uma irresponsabilidade. Então, até março, a gente pode ter sim problemas nesse sentido, tá? Então, esse ano, a gente tem Sol na casa 10. Outra coisa gritante no mapa aqui, com ascendente Sagitário. O que é Sagitário? É um cavalo. Então a gente vai ter agressões, principalmente agressões ao sexo feminino. E a gente tem o feminicídio no Brasil aumentando, gente. Então a gente vai ter, por que é o sexo feminino? Ah, Mônica, por que vão bater mais em mulher? Porque o Brasil é virgem. Virgem é feminino. Então, virgem, criança, é feminicídio. O ponto fraco, né? Então você vai ter muito homem matando criança, matando jovem mulher e matando esposa, matando namorada. Vocês vão ver o número de mulheres morrendo. Onde é que Dom Pedro deu os proclames? Não foi em São Paulo? Você vai ver o número de mulheres morrendo em São Paulo. Por exemplo, poxa, eu não me lembro a data do Rio de Janeiro, mas, por exemplo, a gente tem péssimo aspecto no Rio. Tem 3, 4 anos que eu falo que o Rio está ficando... A cidade do Rio virou uma cidade de narcotráfico, gente. Enquanto ficar o governo passando a mão na cabeça dessa turma, só vai piorar. Enquanto não fizerem alguma coisa como Guantánamo, algum presídio que os caras vão ter medo de ir para o pior lugar do mundo, vai continuar essa loucura. Mas quem que consome a droga? Não para, né? São esses filhinhos de papai que consomem cocaína, que consomem maconha. Tem até o WhatsApp dessas pessoas que eles pedem droga à torto e direito e todo mundo passa o pano. Eu tenho mãe que passa pano, que vê o filho se drogando na casa dela, ela não fala nada. Se é um filho meu que faz isso, eu dou um pontapé na bunda dele, ele que vai comprar droga no raio que eu parta. Ah, se um filho deu, é uma panela de pressão na cabeça dele. E vou para a delegacia, mas eu ponho meu filho para correr. É mãe passando pano, eu tenho um cliente assim. Mãe que passa pano, sabe que consome cocaína. E quem que paga? Filho que não trabalha. Gente, eu tenho um cliente meu com um filho com 45 anos na casa dela. E ela paga pensão para ele. O dia inteiro ele se drogando no quarto, ela não fala nada. Eu tenho um cliente assim, gente. Não muda. Mãe passando pano. É aquela história, né? A criança, homem que bate na irmãzinha, é o homem adulto que vai bater na esposa. E não muda. Então nós temos um virgem com ascendente em Sagitário, que é o homem cavalo. Aliás, eu vi um negócio engraçado, uma moça falando assim, Mônica, se um dia a gente fizesse uma lei que proibisse homem sair à noite, o Brasil ia ser um paraíso, é verdade. Pensa, é uma brincadeira, mas é verdade. Imagina o homem não saindo à noite, as mulheres podendo sair com suas filhas à noite, ia parar com briga, assalto, não era? É uma brincadeira, mas faz sentido. Todos os BOs que acontecem à noite tem homem envolvido. Tranca o homem dentro de casa, não ia ter mais nada, a gente ia conseguir passear livremente. O comércio ia prosperar, é sempre essas tranqueiras desses homens, né? A gente tem numa casa 2 aqui, por exemplo, outra coisa que vai aumentar muito, que já aumentou, mas vai aumentar, até abril, raio. Lembrando que esse ano é um ano de Júpiter, que é o deus do raio, e Iansã. Nós temos a regência de Iansã, que é a rainha do raio. Nós vamos até abril, muitos incidentes com raio. Conselho de amiga, para de deixar seu carro estacionado debaixo de árvore, debaixo de copa de árvore, não debaixo de árvore, debaixo de copa de árvore, gente. Parem de teimar em ir para a praia
com o tempo fechado. Você pode ser atingido por um raio até abril. Por exemplo, a gente tem mau aspecto com o Rio de Janeiro, que isso é meio óbvio. A gente tem cidades com praia aqui, alto índice de raio. Queda de avião ainda até março, abril, gente. Tem que tomar cuidado. E a gente está realmente com Plutão em péssimo aspecto até março, abril. Homens dirigindo embriagados aparece aqui também em péssimo aspecto. Acidentes com caminhões em péssimo aspecto. A grande maioria usa remédio para emagrecer para conseguir fazer a jornada dele, tá? Então seria isso. Já tinha falado, tem pessoas que falam assim, Mônica, cadê o vídeo que você gravou? Até localizar eu nem sei, mas tem naqueles pequenininhos do YouTube, tem onde eu falo que ia ter queda de avião, desde dezembro que eu estou falando isso, tá? Isso, gente, qualquer vidente vai prever para os próximos 20 anos. Então vai ser até uma retórica enfadonha sobre isso, tá? E o mapa do Brasil, ele fecha com grau em Escorpião em mau aspecto para acidentes aéreos também. Então, assim, eu acho que nós vamos ter o ranking dos maiores acidentes aqui, nós vamos ter. Não com acidentes com aeronaves muito grandes, mas as menores, sim, incluindo aquelas que usam com agrotóxico, tá? Ainda permeia alguma coisa no sul, a gente pode ter problema nesse sentido. E aparece, gozado, saiu uma matéria na Globo falando de aquelas coisas de broca, não sei como é que chama, que faz perfuração nos ossos das pessoas. Outros casos devem acontecer também e aparece aqui também, tá? Me preocupa alguma coisa no carnaval, alguma coisa em solo no carnaval que está me preocupando também. Talvez alguma coisa com arquibancada que pode ceder. Casa 3, alguma coisa de ceder, arquibancada. Espero sempre estar errada, tá bom? Deixa eu ver alguma coisa que me preocupa. Talvez alguma coisa com abalo naquela região de Ouro Preto, Tiradentes, quase que repetindo a história de Salvador, Pelourinho. Me preocupa um pouquinho, tá? Porque assim, essa região com touro, gente, isso aqui, touro é tudo patrimônio antigo, touro, Câncer, aquela região que não poderia nem ter esse movimento de pessoas em Minas Gerais, Ouro Preto, que me preocupa um pouquinho. Um Peixes em 29 que rege igrejas, né? Igrejas, patrimônios muito antigos, sem nenhuma vistoria, isso me preocupa um pouquinho, tá? E alguma coisa com restaurante também está me preocupando. Mas eu vou fazer as previsões de março, aí eu vejo com mais carinho, né? Gozado, né? Eu sempre dou uma lida no que vocês escrevem. Eu vejo um dia, depois eu não vejo mais. E às vezes eu colocava uns caquinhos para dar uma ilustrada. E algumas pessoas começaram a reclamar. Ah, você coloca muito a tua opinião. Aí parei de colocar. Os vídeos ficaram curtos, de 10, 12 minutos. Aí parei de pôr. Ficaram 10, 12 minutos no máximo. No último vídeo de fevereiro, eu gravei acho que 30 minutos. Eu ainda aviso, olha, eu fiz algumas colocações pessoais para enriquecer um pouco o vídeo. E percebi que quando eu estendo as previsões, eu começo a ter minhas visões aqui. Então eu vou começar a estender um pouco as previsões para dar para o meu chakra abrir. Porque assim, quando eu era mais jovem, eu tinha muita abertura do chakra Adhana. Gente, eu sei que vocês não vão acreditar em mim, mas quando eu tinha meus 20, 21, antes de ir para Bandeirantes, eram 2 anos para marcar consulta, levava 2 anos para marcar consulta, eu era muito boa. Hoje eu não sou tão boa como eu era antes. A pessoa entrava na minha sala, eu falava assim, seu Antônio, pode sentar. A pessoa falava, como é que você sabe meu nome? Às vezes entravam umas pessoas que eram em caixa, eu nem sabia o nome dela, porque tinha a lista, né, das 7, das 8, das 9, era das 7 às 9 que eu atendia. Às vezes entrava alguém que estava de encaixe, que a minha irmã colocava, porque algumas pessoas tentavam fazer consulta comigo. Entrava aquela pessoa que eu nem sabia quem era. Quando ela entrava, batia a porta, eu falava, seu Antônio, pode sentar. A pessoa fala, como é que você sabe meu nome se eu sou de encaixe? Eu sei que seu nome é Antônio. Eu tinha uma baita de uma evidência, hoje eu não tenho, mas eu quero tentar forçar um pouquinho nessa abertura de Adhana, fazendo um prolongamento dessas previsões. Porque aí você sempre vai
no que está escrito nos comentários. As pessoas falam assim, você fica colocando opinião pessoal. Eu vou voltar a colocar minha opinião pessoal, porque assim eu vou ver se eu consigo abrir o Adna de novo, porque o Adna da gente fecha. E como eu estou muito presa nos graus, eu acho que vou tentar forçar um pouquinho da abertura desse Adna para ver se eu consigo. E aí o que acontece? Nós temos uma mediunidade ativa e uma mediunidade passiva. Infelizmente, quando você vê aquilo, como eu vi um final de uma avenida, gente, literalmente, eu vi uma descida, como se fosse uma 23 de maio, e no final dela, uma explosão. Eu vi fogo e vi um monte de viatura descendo essa avenida, que eu achei que era 23 de maio. Hoje fica claro que foi o tal do acidente do avião. E vejo no final, gente, eu vejo um obelisco, como se fosse o obelisco de Buenos Aires, como se fosse aquele obelisco que inclusive eu visitei com meu amigo. Como se fosse um obelisco no final, parecia o Ibirapuera, alguma coisa assim. Eu tive essa visão, né? Então, por isso que eu ia falar uma outra coisa, mas depois eu conto para vocês. Então, é assim que funciona os trânsitos, né? A mediunidade, de que tem essa clarividência, né? Porque ele vai abrindo, o chakra abre, a gente consegue vislumbrar como se fosse uma tela. Quando a gente tem uma vidência, a gente consegue ir para a quarta dimensão, né? E as pessoas leigas nos falam assim, já que você consegue ter uma visão, por que você não consegue dar os números da loto? São visões imprecisas, não conseguimos ver números, tá? São visões imprecisas. Quem conseguiria ir para a quinta dimensão conseguiria ver os números. Quem conseguiu ver números? A quinta dimensão é o mundo dos anjos, né? Então, quem conseguiria ver números? Quem conseguiu ver? Leonardo da Vinci, Mestre Saint-Germain. Jesus conseguiu ir para a quinta dimensão. Foram pouquíssimos. Helena Blavatsky conseguiu ir na quinta dimensão. Ela transcrevia os livros, ela via e escrevia. Então, ela conseguia ler o que estava escrito. Os videntes conseguem ir até a quarta. Quando a gente conseguir ir numa quinta dimensão, você consegue ler o que está escrito num jornal, né? Outra coisa que eu falo, que as pessoas falaram, eu falei assim, olha, o Ayrton Senna não reencarnou. Todo mundo, como não? A regressão de memória ou a reencarnação é um fato. Gente, fato é o que está no jornal. Então eu estou gravando hoje no domingo, amanhã vai sair no jornal o que aconteceu hoje, é um fato, aquilo ocorreu, é um fato. É um fato histórico. A independência do Brasil é um fato que aconteceu, né? Por exemplo, a vida de Jesus é complexa porque não há um fato histórico. Há suposições. Então, por isso que há tanta dúvida sobre a vida de Jesus. Não há um fato histórico, né? A minha vida, quando eu morrer, é um fato, né? Foi um fato, aconteceu. Uma regressão, uma reencarnação, por exemplo, numa outra vida eu fui um negro, né? É uma suposição. Eu fui um negro baiano, uma suposição, não é um fato, então não dá para a gente afirmar. Tudo isso que eu estou falando não é um fato, né? Não é um fato, são suposições. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz uma previsão, é uma previsão, são possibilidades. Deu para entender? Então, assim, se eu conseguisse acertar tudo, eu não estaria nem no Brasil, eu estaria no FBI trabalhando com eles, né? A gente tem uma possibilidade, por isso que nos procuram. A gente consegue vislumbrar através de números uma possibilidade do que você está fazendo. Como existe um certo grau de acerto, as pessoas confiam no que a gente está falando. Então, por exemplo, olha que curioso, mesmo assim, quando eu termino aqui, vem a tal da avenida e no final termina no tal do obelisco. Pode acontecer alguma coisa no obelisco? Pode, do Ibirapuera? Poderia. Pode acontecer alguma coisa em qualquer outro obelisco no mundo? Poderia. Então, ainda, meu coração e minha mente ainda não está sossegada. Poderia acontecer. Estou sossegada com queda de avião? Não estou. Ainda não estou. Meu coração ainda não está tranquilo. Para os próximos 20 anos e para mim, até abril, não estou. Por exemplo, em abril, a gente tem um leão peixes um pouco tenso. Por exemplo, a gente tem aqui um Urano na casa 6 tenso em junho. A gente tem alguma coisa tensa em junho. Em outubro, a gente tem uma coisa
de dinheiro, de um rombo financeiro, de um roubo, a gente pode ver depois, de alguma coisa com automóveis, com carro, alguma coisa com indústria, alguma coisa muito grave que vai acontecer, de novo, alguma coisa talvez com, como é que chama, meu Deus? Depois eu vejo direitinho, que me fugiu o nome, que eu posso ver depois com cuidado, vai acontecer, a gente vai falar, de novo aconteceu isso, pode ser de novo também, tá? Bom, a gente vai vendo aí com calma, tá bom? É isso. Então eu queria mais falar do Plutão com Aquário, infelizmente pode ter. E é isso, né? Peças estragadas, peças velhas podem aí deflagrar problemas de queda de aeronaves ainda, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Namastê. O que é Namastê? Namastê é um cumprimento usado muito na Índia, que é desde o simples bom dia, né? Namastê, né? Você responde Namastê, um bom dia, boa tarde, boa noite, até um Deus te abençoe. E o mais complexo seria Namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Namastê.